aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do All Connected, do podcast do Grupo Eletrolar. A gente fala bastante aqui, né? Vocês já acompanharam os últimos episódios, falamos sobre eletromobilidade, falamos sobre eletroeletrônicos, falamos sobre TV, falamos sobre Copa do Mundo, falamos sobre o que mais? Produtos importados, porque a Eletrolar é isso hoje, né? É uma feira multissetorial e a gente está crescendo bastante. E esse ano, pela primeira vez, o Distrito AMB muda de nome. Ele vira Distrito All Connected, porque a gente vai alugar do primeiro pavilhão até a ponta do Sambódromo e vai ser um evento cheio de experiências. E algumas delas nós vamos contar para você hoje, porque a gente está aqui, ó, corta para geral, com dois parceiros do evento. O Thiago Reis, que é apresentador e sócio da Direção Sobre Rodas. Prazerzão ter você com a gente, Thiago. Prazer, Igor. Obrigado pelo convite. Vamos falar sobre o que você precisar aqui. Boa. E o Sandro dos Santos, que é apresentador e mecânico também da Direção Sobre Rodas. Prazerzão ter você aqui com a gente, Sandro. O prazer é todo meu e vamos destrinchar essas novidades aí, que tem muita curiosidade para você trazer também para nós. E ó, esses caras são grandes, tá? Porque o Direção Sobre Rodas é um programa que passa na Band, né? Isso. 8 horas da manhã, todo sábado. O Sandro tava falando aqui, não, porque qualquer coisa é o meu escritório de Las Vegas, que eu sei lá e tal, tipo... Que é chique, é elegância. Exato. E a gente vai ter parceiro agora, né, a partir desse ano, na parte Future Mobility da Eletrolar. Então, explicando mais uma vez, Future Mobility é a parte da Eletrolar que tem os carros elétricos, que tem toda a questão de mobilidade elétrica e mobilidade para o futuro, né? Vocês falam disso no dia a dia, né? E principalmente com o mecânico que trabalha com esses carros. Não só com esses, mas com os carros a combustão também e tal. Mas falando especificamente de carro elétrico, quais são as grandes questões, assim, quando vocês lidam no dia a dia aí com os mecânicos? Eu acho que ainda existe uma certa barreira, um certo preconceito aí com o carro elétrico, né? Tanto nós como usuários do carro elétrico, quanto o mecânico também. A gente tem várias questões hoje. A gente está trazendo um conteúdo no programa Direção Sobre Rodas desde 2020. E desde 2020 e 2021 a gente já começou a trazer um pouquinho sobre carros elétricos, mas ainda sempre com um pezinho atrás, porque a gente sente ainda que o Brasil tem muito carro elétrico, tem carregadores de carro elétrico, alguns que não funcionam ainda, e mecânicos que atendem os carros elétricos. Para falar sobre o mecânico, eu vou deixar o Sandro falar com mais propriedade, mas como eu também apresento e trago muitas matérias sobre carros elétricos, até o mecânico ainda tem uns tabus para ser desenvolvidos ali na hora de um reparo. Sandrão, você como mecânico, o que você pode falar para a gente do carro elétrico, dentro da oficina? O meu primeiro contato com carros elétricos foi ali perto da pandemia, onde eu já atuava nesse cenário para uma empresa que nós montamos ali para triciclos, para poder atender o iFood. Enquanto a galera estava falando de carregadores, se vai aguentar ou não, eu já desmontava células de lítio, ferro, fosfato. A gente já fazia adaptações para poder fazer esses carros ter muito mais autonomia. Sandrão, serras de lítio, ferro, fosfato, o que é isso para a galera que não sabe? É as baterias, né, que vão dentro do carro, que elas não são chumbo ácido. Então elas são umas baterias parecidas com a de celular. Aquela caixona que a gente vê que é uma bateria completa. Dentro são células. Packs com várias células. E eu já desmontava aquilo, já fazia em série, em paralelo, já trocava as células, né? Porque na maioria da concepção das pessoas, o carro elétrico, quando der um defeito de bateria, você vai trocar tudo. E é muito caro. Não mais, né? As novas baterias já estão... Você troca a célula específica. Hoje você consegue fazer um estudo e trocar somente... Por exemplo, tem carro que tem mais de 100 células. Exato. Você consegue tirar só que está danificada e trocar. Existe equipamento, existe o principal, que é treinamento. E uma das coisas que nós, dentro do chão de oficina, eu converso muito com os mecânicos, tem que tomar certos cuidados, isso é fato, é aonde colocar a mão e como colocar as mãos. Porque o choque aí é bravo, né? Chega a ser fatal, né? A gente já teve vários relatos aí de pessoas que não só tomou direto, como chicoteou o choque e matou alguns mecânicos. Então, galera, para poder colocar a mão, tem que estudar, não dá para ser curioso, não dá para fazer igual a gente fazia na mecânica, pontinha de prova, sair furando o fio, fazendo jumpzinho. Se fizer jumpzinho, vai derreter. Mas sabe o que é legal hoje? Os mecânicos, eles entenderam isso, que eles têm que estar mais preparados. O cenário de oficina mecânica hoje mudou no Brasil, né? Hoje o mecânico, ele é um empresário, ele cuida do seu negócio de uma maneira diferente. E é tudo muito... Desculpa te interromper, mas assim, é tudo muito tecnológico também. Eu fui levar meu carro agora no final do ano para revisão. E assim, não tem mais aquela coisa de você discutir com o mecânico que eu acho que é tal coisa. Ele plugou o negócio lá e já veio todas as informações do carro, porque é tudo eletrônico. Então ele já falou, ó, isso aqui tá próximo de chegar ao fim, isso aqui você vai ter que trocar, isso aqui, lá. Quer dizer, foi um software que falou, não foi mais um mecânico que voa no achismo de...
né, aquela coisa que você vai no mecânico e às vezes você fica desconfiado. É que hoje as informações elas estão muito mais acessíveis. Aham. Antigamente nós não tínhamos isso na palma Era da só mão, no né? livro, né? Era livre e assim, existia um tabu. Tá? Eu tenho 40 anos de mecânica. Ninguém gostava de ensinar ninguém. O medo de Perder você. cliente? Não, e perder o seu posicionamento dentro de uma concessionária. Eu entrei Uhum. na primeira concessionária com 14 anos de idade. Uh, Hoje eu vou fazer 50. Então eu tenho bastante bagagem. E existia esse tabu. Hoje, com as informações, ali num tablet, num celular, cara, você tem treinamentos full time. aham. Então, tá muito fácil hoje e com scanner, ferramentas, você sim consegue trazer tanto um posicionamento positivo para os mecânicos, como está caindo também por terra aquele lance de mecânicas que, infelizmente, ainda tem umas que abusam um pouco Uhum. ali do seu conhecimento. A gente está conseguindo centralizar tudo isso. Aham. Então tá Mas ficando muito com fácil. relação a os mecânicos estarem mais preparados, as oficinas mudaram até o patamar de atendimento, que hoje o cliente também ele quer ser bem atendido. Claro. Mas o cliente hoje também tem acesso ao chat GPT. Ah, lógico. Então ele já vai chegar no mecânico e falar: olha, meu carro tá com esse barulho, eu pesquisei e eu tenho certeza que é isso. Mas eu sei que o médico hoje ele fica bravo quando o paciente chega lá e vem com esse papo. O mecânico Né, fica né? bravo também, não? Não é só o médico, não, principalmente o mecânico. Aham. É porque, assim, chat, algumas situações que você encontra no mundo aí, que todo mundo se fala, cara, são teorias. Uhum. A prática é um profissional colocar a mão, passar o scanner, e aí não é que o scanner ele aponta o defeito. O scanner nos leva a fazer uma analogia do Dá o defeito. caminho, né? Tá. É um caminho. Para aquilo acontecer, existe um monte de situações que tem que ser verificado. Não é mais troca a peça. Exato. Faz um diagnóstico para poder trocar a peça certa. Uhum. E só mais um adendo aí, Thiago. Em relação aos carros elétricos na oficina, hoje também os tabus são os seguintes. Não é tão perigoso assim, porque tem muita informação também É. na internet. Por exemplo, eu já mexo com carro elétrico há uns 4 anos. Atendia muito a frota da BYD. Existe sim uns parâmetros ali a seguir. Tira a chave geral para fazer alguns determinados reparos, mas outros não precisa tirar nada. Uhum. Um freio, alguma situação, você vai trabalhar normalmente. Então é muito seguro fazer uma manutenção num carro elétrico. Desde que se saiba fazer. É, educar, né? É. Educar o mecânico, para ele entender realmente que existe um processo ali também. Exato. Que aí é o isso. papel de vocês com o programa e é o papel de vocês conosco agora também na Eletrolar, né? Porque a gente, isso. vocês estão vendo, né? O papo é muito B2B no final das contas. A gente Exato. quer falar com o mecânico também lá na Future Mobility. Só voltando um ponto da bateria, a gente gravou, tá no ar já no canal da Eletrolar, um episódio com o Manuel Neto, que é CEO da APG, que ele já também há muito tempo trabalha com bateria, ele hoje está desenvolvendo bateria até para drone, para eVTOL, então assim, aí é uma brincadeira muito mais aprofundada até do que a dos carros, né? Começou com patinete e hoje com bateria para eVTOL. Então é um episódio muito legal para conhecer mais sobre baterias, como elas funcionam. A gente começou a falar aqui das tecnologias, dos elementos químicos dentro da tecnologia. Então quem quiser avançar nesse assunto, só vê na playlist aí do patinete ao carro voador, o segredo das baterias. Ó, legal. E tem um outro fato novo aqui em São Paulo, principalmente, que tem uma lei, né? O governo de São Paulo sancionou uma lei que permite a instalação de carregadores de carros elétricos em condomínios. Ficava aquela disputa dentro dos condomínios, devo instalar, não devo, é perigoso, não é? E agora a lei diz que se o condomínio, né, entrar em consenso e que precisa, que se pode colocar o carro elétrico, aquilo pode ser colocado, inclusive em subsolo e tudo mais. Porque existe o medo do carro elétrico explodir também, né? É. Pô, você tem um... É igual o celular, né, gente? Não, mas o carro a combustão, ele tem um combustível ali dentro. Ele também pode explodir. É verdade. Então, assim... A gente tá acostumado já à combustão, né? Então Exato. tem esse tabu também do elétrico que vai chegar e tem esse perigo de acontecer alguma explosão. Mas ainda em condomínio, eu moro num prédio antigo. Uhum. Então, assim, para eu poder instalar no meu condomínio um sistema de carregamento, é direto do meu relógio, né, que vai sair. Sim. Então, isso é pro meu prédio, que são poucos apartamentos. Eu não sei como é que funciona isso para um condomínio grande, entendeu? Como é que funciona essa parte? Até uma dúvida aí, se vocês souberem. Nós temos episódio. Tem esse episódio. Tem isso no Brasil, conheça a estratégia, cadê? Tem isso no Brasil, conheça a estratégia para transformar a mobilidade elétrica. Falamos muito sobre isso. Boa, vou assistir depois. Boa. Basicamente, o que acontece é que você chupa muita energia ali daquela região, né? Então, antes disso, você tem que fazer uma análise da energia da região. Se a região permite Senão que vai a ter de instalação, apagão. senão que vai ter de apagão. Eu sei de casos de montadoras ali na Avenida Europa que começaram a colocar os carregadores de carro elétrico ali e o pessoal que não vendia carro elétrico estava puto, porque
começou a derrubar a energia da região. Ônibus, hoje, as garagens de ônibus aqui em São Paulo, a grande questão é isso, é ter a energia disponível naquela região da garagem. Porque pensa, quantos carregadores elétricos rápidos você tem que ter para carregar uma frota de ônibus? Então, a conversa hoje, dentro do universo do futuro da mobilidade, está muito aí, né? E para vocês, dentro da oficina, em que pé que está, assim, o mecânico? Vocês já falaram que ele tem medo, ele não sabe, ele atende. Hoje, chegar um carro elétrico nas oficinas que vocês conversam aí com os mecânicos, ele aceita esse carro? Sim. Com certeza. Tem o carro, e também é aquele ditado, né? O carro elétrico, ele trouxe alguns benefícios para o cliente final. Como eu fazia manutenções em vários carros da BYD. Era pastilhas dianteira, traseira, pneus e talvez um amortecedor. Isso é a manutenção do carro elétrico. Ainda não se tem as manutenções grandes de panes elétricas, trocas de células e PECs. Claro, existe aqueles primeiros modelos que saíram lá atrás, experimentos. Hoje você vê muitas oficinas já fazendo a manutenção do PEC, mas não é o cotidiano de dentro das oficinas. Hoje é pastilha, disco, pneus, é algo muito básico. E até mesmo porque, assim, se nós for analisar os carros elétricos, um percentual gigantesco está dentro da garantia. Exato. Eles ainda vão voltar para dentro das concessionárias, que não é a nossa realidade, né? Como oficinas independentes. Mas não tem... Mas a gente tem acompanhado bastante essa evolução dos mecânicos, voltando a falar que eles estão mais preparados. Existem muitas oficinas hoje especializadas em carro Tem elétrico. bastante. Não só em carro elétrico. Eles abriram um espaço dentro Pra da oficina, laboratório para arrumar essas células. A gente entrevistou outro dia uma oficina que realmente eles fizeram um laboratório. Carro de enchente, por exemplo, dá para você arrumar a bateria de um carro de enchente. E não vai tomar choque do carro. Não vai tomar choque, tá tudo Não, desligado. falando na hora que a água estiver pegando. É isolado, é bem isolado o PEC, não tem como. Senão, se assim, você fosse lavar o carro, você ia tomar choque. Mas os mecânicos hoje fazem esse trabalho também, que é um trabalho bem legal e um trabalho que é um trabalho minucioso ali, sabe? É independente. Parece que você sempre tem um... Como é que fala? Um professor... Sim. Professor especial ali que não, às vezes não é nem o mecânico que é o que trabalha na oficina. Eles às vezes contratam uma pessoa especializada para cuidar só da bateria, das células, que é um trabalhinho bem devagar ali, com cuidado, com cautela. E os ambientes isolados, né? Porque o carro elétrico hoje, para você poder trabalhar, você tem que ter uma parte de isolamento ali para não ter um problema maior. E hoje tem ferramentas próprias, né, emborrachadas. Como o Thiago falou de laboratórios, tem muitas oficinas, eu conheço vários amigos que não só se especializaram, como dão treinamentos para os mecânicos no setor de oficinas independentes, né? Mas temos que separar as classes das oficinas, né? Porque ainda tem A, B e C. A gente sabe disso. Então, assim, uma oficina talvez muito mais humilde, que ainda não tem muito preparo, nem ferramentas. Está começando ali a evoluir para um nível B, C, BA. Talvez esses tenham menos conhecimento dos perigos, porque os tabus geram mais perigo do que a realidade. Exato. Então fica-se muito, choque, não pode mexer, tem que desligar isso aqui. Mas com certeza, tem mecânico, tem oficina que fala, carro elétrico nem passa perto aqui, hein? Porque se você olhar, se você sair na rua hoje e ver, sempre tem oficinas nas ruas, né? Tem ruas que tem 5, 6, 7, todas estão cheias de carros. Então, é mais um tipo de serviço que o cara da oficina, o mecânico, ele tem que aderir. Então, alguns não pegam. Porque não precisa. Porque não precisa, porque não tem nem tempo para poder arrumar um carro elétrico. Arrumar essa dor de cabeça, né? Mas voltando na Eletrolar também, na Future Mobility, a gente vai ter muito espaço lá para pegar na mão desse mecânico e ensinar para ele também, né? Vai ter muita palestra, vão ter vocês lá com esse approach também. Eu acho que é um lugar legal também para quem quiser olhar para esse mercado, começar a se profissionalizar, né? Começar a entender mais. Porque vocês consideram que talvez seja um momento bom para começar? Tipo, é um oceano azul ainda, já que vocês falaram que muita oficina nem tá olhando para isso. É um oceano azul e é barato eu estruturar minha oficina de bairro com esses equipamentos que eu preciso para trabalhar com carro elétrico. Não no nível de ter um especialista ali, né? O né? especialista e o laboratório e tal, mas assim, para eu poder ter o básico para eu poder atender. Eu acredito que barato não é, porque ferramentas apropriadas, emborrachadas para mexer com esse tipo de veículo são caras, em vista de todas as outras ferramentas. Mas é necessário, porque hoje todas as montadoras, você pegar, tá lançando um modelo 100% elétrico ou um híbrido, que também tem a parte elétrica.
Então, de qualquer forma, aquele que não se capacitar, não correr atrás dessa fatia do mercado, vai chegar uma hora que ele vai ficar obsoleto. Porque o carro a combustão, querendo ou não, cara, está cada vez mais difícil. Você andar na rua, você quase não vê mais um Corsinha antiguinho, um Corcelzinho. Você tem que ir nos vai ficar encontros. bravo com você, hein, meu? Não, mas eu gosto. Eu tenho. Tudo bem que tenho um V8, né? Mas o que eu falei, eu gosto. E tá cada vez mais... Tá todo mundo se atualizando, né? Por exemplo, você comentou com nós, tá andando com carro 100% elétrico. Thiago foi viajar com carro 100% elétrico. Eu fiz. Fiquei 6 meses com carro 100% elétrico. Depois fiz uma viagem experimental com carro 100% elétrico, que ainda não me sinto ainda seguro para fazer outro. Sabemos que está se estruturando, né, as estradas, mas é uma necessidade. Sim. Porque vai chegar uma hora que esse carro vai chegar na sua garagem, na sua oficina. Pô, hoje qualquer vizinho tem um carro elétrico. Você anda na rua, tem os Uber hoje, para tudo que é lado. É carro elétrico. Imagina você tá com a oficina aberta, me quebra um Uber na porta. Você não pode atender. Você não pode atender porque você não sabe de nada daquilo, não se interessou. É uma fatia do mercado. Mas olha, falando da Future Mobility, eu acho que é muito importante a gente ter uma feira dessa hoje para a gente conseguir explorar esse mundo dos carros elétricos com as marcas que vão estar presentes. Porque lá... Cada marca tem, né, o seu tipo de trabalho, o seu tipo de carro diferente, tipo de bateria. Então, até para os mecânicos poderem entender um pouquinho mais com quem fabrica, entendeu? Porque a gente traz aqui no programa Direção sobre Rodas esse conteúdo. Então, a gente entrevista o mecânico, a gente traz aqui especialistas da área. Mas quando a gente traz a marca que desenvolveu junto com o seu engenheiro e levar o mecânico para poder conversar, eu acho que vai ser uma feira que vai... Acho que vai ter uma mudança de chave aí do setor depois que os mecânicos, por favor, nossa audiência de Direção sobre Rodas tem que estar em peso nessa feira para poder acompanhar essa evolução e estar apto a receber na sua oficina um carro elétrico, né? Eu tô muito ansioso por essa feira pelo seguinte. Já vi que vai ter vários nomes lá trazendo conteúdo técnico. Então vai ter várias palestras com conteúdo técnico. Vai ter como pegar na mão alguns itens que às vezes são tabus. Exato. Cara, isso pode pegar, não pode, nós vamos acabar com isso. E o principal, Tiagão, já tô sabendo que tem a pista. Isso é o que a galera gosta também, hein? Bota na pista e sentir. Imagina fazer um 0 a 100 ali em 3,7 segundos no carro elétrico. Eu vim pra cá hoje com carro elétrico, né? Chamei um Uber, veio aqui um BYD. Tranquilo, cara. Que delícia que é. É gostoso, né? O carro elétrico é gostoso. Não tem barulho, você fica tranquilo. Então, a gente já tem essa experiência também. Né? Hoje, muitos Ubers têm carro elétrico para poder aumentar a sua renda, né? E todos adoram. Exatamente. Porque gastam menos com combustível e tal. Essa é uma realidade, né? No final das contas. Eu já não posso falar muita coisa. Eu vim de V8, o ponteiro já... Não, mas dá uma satisfação quando você pega o carro elétrico assim, e não gasta nada. Eu, do começo do ano, eu tava com um Mustang Dark Horse. Agora, no final do ano, fui viajar com o Mustang Dark Horse. Cara, fui para Belo Horizonte, tinha uma pisada ali, ele fala... Nossa, você via o combustível sendo cuspido pelo... Não se mas dá aí tem, pra ver mas as duas aí, coisas, né? mas aí quem gosta também faz questão de ter um desse, né? Mas eu tenho experimentado alguns carros, estão aqui no canal também, alguns carros elétricos muito interessantes, assim. Legal. E a China dando um banho, né, no carro elétrico. Como que vocês têm visto, assim, o mercado mesmo, né? Porque minha sensação é que o mundo ocidental meio que entendeu que a fortaleza deles é o carro a combustão mesmo e vamos deixar esse negócio de carro elétrico para a China, porque eles estão fazendo mais barato, eles estão fazendo um carro mais completo e a gente tem esse DNA, né? O alemão, o sueco, o americano, esse DNA do combustão mesmo. Como que vocês estão enxergando isso no mercado? Vocês estão enxergando uma certa divisão? Como que vocês avaliam aí a composição do mercado daqui a um tempo? Há uma divisão, né? Mas a geração está trocando. É isso. Tem muitos jovens que nem carro quer ter mais. Porque o carro gera compromissos com manutenção, tributos ali, né? Estacionar. E enquanto que os aplicativos hoje resolvem qualquer situação com aquela questão de carro. Mas eu ainda, eu tenho uma oficina de carros americanos. Foi recentemente um híbrido lá. E um Jeep 100% elétrico. Então, te corrigir, 100% elétrico não, um Jeep híbrido também. Então eu vejo que a tendência é todo mundo migrar para essa tecnologia. Exato. Pô, nós estivemos na feira, Salão do Automóvel, os caras aceleravam os V8, todo mundo corria, mas você ia na pista do elétrico,
a fila era gigantesca, todo mundo com as inovações. Até eu fiquei maravilhado com o que eu vi lá. Eu falei, cara, eu vi essa transição aí, porque eu sou do tempo que era carro a ar, aí virou um carburador injetado, vai vir a injeção eletrônica. Não, isso não vai virar no Brasil, isso não tem jeito. Virou, hoje nós temos aí diversos tipos de injeção, vai vir um GNV. Isso não vai dar certo no Brasil. E esquece isso aí. Mas o brasileiro adora Cara, uma novidade, não Mas tem aí me jeito. chega o híbrido, né? Que Toyota veio primeiro com os híbridos e trazendo já essa potência de elétrico. O trem é elétrico, o carro é elétrico, a bicicleta é elétrica, tudo elétrico. Daqui a pouco os aviões vão ser tudo elétrico, que já tem drone que voa sim. elétrico e leva pessoas. Então não tem como, eu acredito, que voltar para trás. Acho que não é mais papo de futuro, né? Sim, Papo sim. de presente, né? O futuro chegou, né? E você acha, já que vocês falam muito com o mecânico, né? Vocês acham que essa mudança toda e a falta de atualização, a falta de visão de futuro é um dos principais erros de gestão nas oficinas brasileiras? Ou vocês percebem que os donos de oficina estão olhando para isso, estão acompanhando? A gente chegou a falar aqui, né, de gente que não aceita o carro elétrico ainda na própria oficina. Não, mas os donos de oficina hoje, Estão como de olho. falei no começo, estão de olho, estão se capacitando. O Sandro, ele é mecânico há muitos anos, ele já falou, e ele ministra cursos aí também para essa galera e sempre está com a sala cheia. A galera, os mecânicos estão se preparando e estão querendo, eles querem aumentar o ticket deles também. Sim. Então, hoje eles têm uma linguagem diferente, tanto com o cliente quanto o seu colaborador dentro da oficina. Então, todo mundo tem que estar feliz trabalhando hoje. E o cliente que está chegando para entregar o seu carro, porque, vamos ser sinceros, o mecânico hoje ele é um resolvedor de problemas, né? De dor de cabeça. Quem entra na oficina hoje é quem está com problema. Claro. Então, eles têm que resolver. E se ele tem mais um braço ali para poder resolver um outro tipo de carro, ele vai se especializar nisso. E é o que está acontecendo hoje, não é, Sandro? O mecânico, ele entendeu que ele precisa sair um pouco mais debaixo do capô do carro. E entender mais sobre o seu negócio. E quando ele entende mais sobre o seu negócio, ele vai ver tendência de mercado. E aí é onde ele cai para dentro da eletrificação, porque hoje não é mais um tabu, é uma realidade. E eles estão sim se preocupando, é uma luta que nós temos. O Direção também é um canal no qual me dá voz para falar sempre disso, da importância de entender também das necessidades dos clientes. Porque o cliente também vai trocar de produto. O seu celular de hoje não é igual antigamente, 10 anos. A televisão não é mais igual. Então tudo mudou. Hoje você pega um bebê, esse bobear, ele já está com um iPhone ali, um telefone, vendo tudo que está no mundo. Então, oficinas mecânicas estão se capacitando. É legal ver isso. Está todo mundo pensando numa oficina mais gourmetizada, mais limpa, mais organizada, com uniforme. Está acontecendo isso. Está acontecendo. Tem bastante. E se depender do Direção Sobre Rodas, do Sandro, da Doctor, cara, nós vamos expandir isso ainda muito mais. Porque é uma conscientização. Exato. Precisa se valorizar, mudar para poder melhor atender. Se capacitar. E essa feira que vocês vão trazer, cara, não tenho dúvidas que vão fazer isso aí lotar de mecânico para poder estar entendendo de todo esse cenário, que é o que vocês estão propondo também para nós aí. Eu agradeço. Não, e até a mudança do paradigma da oficina também, né? Tipo, a mulher hoje, ela tem o carro. Ela ir naquela oficina, o estereótipo da oficina do passado versus a de hoje é completamente diferente, né? Não, mulheres mecânicas hoje Também. estão em ascensão, assim. Tem muitas mulheres mecânicas que conversam com os homens mecânicos. E tem eventos hoje só para mulheres mecânicas, mas também tem eventos para unir toda essa galera. Que também, eu tô falando isso porque a mecânica sempre também foi um caso sério, assim, de dificuldade para os homens entenderem que, pô, as mulheres são capacitadas também para poder estar dentro do chão de oficina. E o Direção Sobre Rodas, para você ter uma ideia, o primeiro programa, quando a gente estreou, a gente só fez com mulheres. É mesmo? É. Legal. Então tinha uma pilota, tinha 2 mecânicas, tinha uma mulher que customizava. Por quê? Porque a gente sabe da capacidade e sabe que elas têm que ter o espaço delas. Para trabalhar. Então, hoje, muitas oficinas, graças a Deus, eu fico feliz que a gente pode dar voz para as mulheres também dentro do programa, mas muitas oficinas hoje estão entendendo isso, porque tem que acabar esse tabu, né, das mulheres. Agora, só queria voltar a falar da China, né? Sim. E dessa mudança do público em querer comprar carro, em querer ter aquele sentimento de, nossa, cheirinho da gasolina pra mim é uma loucura, né? Mudou muito isso, mas quando a gente fala de carro elétrico, a gente tem que lembrar também que a China produz tecnologia que não acaba mais. Né? Então, todo dia tem uma nova tecnologia. Então, o mecânico tem que estar preparado para o carro elétrico e para as novas tecnologias que os chineses lançam todos os dias. Então, a capacitação hoje do mecânico, ela tem que ser 360 graus.
É Isso. a combustão, é GNV, ainda tem GNV, é elétrico, são as tecnologias, os sistemas que vêm embarcados no carro. É muita coisa pro mecânico, meus amigos. Exato, exatamente por isso. É mais difícil encontrar mão de obra qualificada? Tá mais difícil, não? Cara, Ou hoje, Encontrar se mão hoje- de ou se obra é ensina. difícil, né, É, hoje? Ou Hoje- se ensina na oficina também. Também. ó, hoje, se você for pegar todas as profissões, está precisando, está faltando. Eu vejo placa no mercado, no açougue, de pedreiro, no hospital. Então você vê que está generalizada aí a falta de mão de obra. Qualificada. Não tem placa na Doctor. Uhum. Na minha empresa não tem, porque a gente capacita. A gente pega os jovens, ou até mais os mais velhinhos ali que querem, tem. Legal. Única coisa que tem que ter, vontade. Que hoje está difícil, né? Uhum. Achar quem tem vontade. O restante a gente capacita. Mas uma coisa que eu falo nos meus treinamentos de gestão, na maioria das vezes, a falta de mão de obra está mais ligada ao dono do negócio do que ao próprio segmento dele dentro do seu negócio. Uhum. Por quê? Porque não estão valorizando a mão de obra conforme tem que ser valorizado. Cara, hoje, você nem se pode falar que o nosso salário, salário é muito baixo. Se a gente for seguir o que o mercado fala que nós temos que pagar para os nossos mecânicos, os caras vão trampar na Uber. Tira 3 vezes mais. Então, o que o dono da oficina tem que fazer? Ele tem que, primeiro, destravar ele, que ele é um cara que tem situações do passado que faz com que ele não vê que ele está em 2026. Ele tem que se estruturar, cobrar bem do seu cliente, trazer um pacote para esse cliente estar dentro do seu negócio e valorizar essa mão de obra. Ele tem que capacitar, dar condições desse técnico ter realmente vontade de estar dentro do negócio. E uma coisa que eu falo, que nós fazemos lá dentro da DOC, pagamos por meritocracia. Legal. Merece, ganha. E não ganha pouco, não, ganha bem. Porque o dinheiro é a terceira situação. Tem que ter o bem-estar, a preocupação com o próximo. Nós, empresários, às vezes a gente está correndo com tantas coisas. Mal damos conta de olhar para nossa esposa ou para os nossos filhos, como é que a gente vai olhar para o nosso colaborador? E tem sempre alguém olhando. Então, por isso que quem corrigir isso sai Sai na na frente, frente. exato. Porque problema de mão de obra tem tudo que é lugar. Eu acho que é isso, né? Quando você deixa de ser o cara ali da operação e passa a ser um gestor. É isso. Né? Essa diferença É isso. de E hoje função dentro o da dono empresa. da oficina tem que ser esse cara hoje. É. Tem que ser, senão a oficina não vai pra frente, não anda, ela fica estacionada. Tiago, e tem que vencer outra situação que é muito difícil, que é a de delegar. Isso. Os donos de oficina, eles querem ter tudo na palma da mão. É. Não sei se outras áreas, vou falar daqui eu vivo, que é oficina. Querem ter, não, tudo tem que passar pelas minhas mãos. E aí nessa que quando a gente faz as palestras nas feiras, eu brinco assim, quem aqui tem mais de um ano que não tira férias, levanta. Cara, é 90%. Cara, eu tenho 5 anos, 10 anos. Mas por quê? Porque não confio o seu negócio numa outra pessoa e o negócio é feito de pessoas. É. Aí eu falo, cara, treina alguém, capacita. Sandro, mas e se eu treinar essa pessoa e ela me trair? Eu falei, tá, mente escassa. E se você não treinar e ele ficar? Aí Exato. você fica aí. Não Exato. tira férias, tem que segurar o rojão, tem que apagar fogo, tem que comprar, negociar, vender, arrumar carro, testar. É isso que nós temos que mudar essa chavinha. Isso é em toda a área. A gente acabou de fazer um evento dentro do Grupo Eletrolar também, que é o CBM, que é um evento voltado para donos de assistência técnica e vendedor de smartphone. E teve uma palestra lá que foi exatamente isso. Perguntaram quem não tirou férias no último ano. A grande maioria respondeu que sim. E aquela coisa de que o que engorda o gado é o olho do dono. Tipo, Então, matar frases- essa frase, porque você tem que ter São pessoas ali pra você crenças poder e delegar e fazer as limitâncias coisas. colocar Exatamente. aí, tem que quebrar. Porque tem que quebrar. Hoje não dá mais pra ser assim. Né? Eu sou mecânico. É. Tenho o maior prazer de falar. Peguei as dicas que esse cara aqui. Setembro eu estava onde? Cancún, papai. Mecânico. Que beleza. Cancún. É Tô indo isso. viajar agora É mês isso. 5 de novo e Tem tem um 3 escritório em Las viagens, Vegas, cara. meus amigos. Olha aí, Aqui, é. Vai. Cê Aqui é o doido? embaixador de direção sobre rodas. Mas, ó, o carro elétrico, ele já é uma realidade do Brasil, É isso. não para muitos ainda, mas o híbrido, É, a gente é a porta de percebe que é mais sucesso hoje do que o carro elétrico. Não é É só a porta de entrada, né? Pra quem tá querendo experimentar, talvez seja o melhor caminho. Exatamente. E talvez não seja só isso, porque ainda não tirou toda a mecânica em si ali, a combustão, as pessoas ainda têm uma segurança. Pô, ali nos bastidores nós estávamos conversando. Fui fazer uma viagem de 170 km, demorei quase 8 horas. Se é um híbrido, tem híbrido aí, igual nós testamos uma marca aí, que roda 1.000 quilômetros com quilômetros. tanque. Dava pra mim ir pra 10 vezes pra onde eu fui. Exato. Eu 100% elétrico, ainda, talvez por falta de estrutura, está melhorando.
Então, Mas acho que essa falta de estrutura do não. elétrico é no mundo inteiro ainda, né? Mas o híbrido é muito mais seguro, Thiago. Muito mais uma proposta que eu acredito que eu, como mecânico, pode ser que o híbrido seja mais a saída atual do que o elétrico, sim. que vai dar muito mais certo dentro das oficinas Não, e para o cliente final. Eu acho que é o melhor caminho para quem está querendo experimentar. Tem os que já estão catequizados aí no carro elétrico, mas quem está querendo experimentar, acho que o híbrido é o melhor caminho, realmente. E te dá Principalmente se segurança. você pega estrada. Se você está na cidade, ainda de boa, vai. Mas, ó, pra quem tem hoje carro elétrico e mora em casa, por exemplo, e tem o Também seu tranquilo. ponto ali e trabalha só dentro da capital, o elétrico é a melhor opção. Exato. Né? Se Aí você tem uma placa solar ainda, depende correto. da realidade de cada um hoje, o isso. elétrico. Né? Então, Você falou tudo. é isso, porque se você Necessidade tem na sua de casa carro. ali o seu carregador e trabalha num raio determinado, putz, sua vida tá tranquila e não precisa gastar com gasolina. O que o Thiago trouxe é muito certo, porque assim, eu fiquei com o carro 5 meses da BYD ali fazendo os testes, consertava uma frota e deixaram eu com um carro. Um E6, se não me falha a memória. E os meus carros ficaram parados no galpão da oficina, empoeirados lá. Nem quis mais andar. Cara, eu economizei mais de R$ 5.000. É. Não foram um pneu do carro. Um pneu do carro. Tudo bem que eu não carregava na minha oficina, né? Eu ia nesses mercados, hipermercados, tinha uns carregadores ultra rápido lá, achava 1h30, 2 horas, bateria 100%. Pequenos trajetos, eu moro a 12 quilômetros da minha oficina, eu moro em Guarulhos, oficina na Vila Maria, então era pequenos trajetos, final de semana também, top, 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 para economizar. Porque hoje nós temos um problema gigante, né, de você andar com o carro no urbano. Hoje os carros a combustão, quando você roda nessas condições de pequenos espaços, você acaba gerando um problema nele, que é uma condição de uso severo. Então, você acha que você está preservando o seu carro, não está fazendo a troca de calor, você está estragando, você tem que fazer manutenções mais antecipadas. Com o carro elétrico, para isso, supriria 100% nessas questões. Perfeito. Bom, fala um pouquinho mais do programa, né? Vocês já estão no 6º ano aí na TV aberta. Você percebe a mudança do perfil de público? Ou de como que vocês pensam as pautas aí ao longo do tempo? Mudou alguma coisa? Ah, sempre muda. A gente é um programa que está sempre em movimento e sempre trazendo algo novo também. Então, até por questão de cenário, de apresentação, a gente sempre foi mudando. Então, a gente começou... nosso primeiro programa, a gente era um cenário fechado, com teleprompter, um cenário que não tinha muito a ver com o mundo automotivo, era mais um cenário de programa de TV. E aí depois a gente passou para um cenário que era virtual, e aí, como a gente lançou na pandemia, trouxemos a plateia virtual, então sempre os mecânicos participavam. Legal. Então o programa foi sempre evoluindo nesse quesito. O Sandro entrou no 3º ano de programa também, que foi um respiro para mim, que era só eu que apresentava o programa, e o Sandro entra também com um lado mais técnico, um lado mais... Que ele vivencia o que é o chão de oficina diariamente. Então, eu sou aquele leigo que a gente começou o programa assim, é um programa para quem entende tudo de carro, mas também para quem não entende nada. Né? Então a minha dúvida do apresentador é a dúvida também de quem está sentado na cadeira. E a gente começou a trazer mais elementos de oficina e nos tornamos a voz do mecânico na TV. Então, um programa que não tem tamanho de oficina para a gente entrevistar. A gente vai sabendo que a pessoa é capacitada. E também, puxa, hoje em dia, você mostrar um serviço, você tem que ter a competência, né, e a credibilidade de passar que é um serviço que a gente está passando que é correto. Que isso a gente toma muito cuidado também. E aí as pautas, né? A gente sempre entra no Trend Topics, do que está rolando hoje no mercado, no Twitter, no Google, para ver sobre o mundo automotivo. Então, a gente se baseia muito nisso, mas também muitos contatos. O Sandro traz pra gente a experiência do dia a dia dele. Tiago, essa semana entrou um carro aqui com um problema absurdo, simples de resolver, mas que nem a oficina conseguiu resolver. Vamos mostrar pra galera. Em 3 minutos, que eu tava falando, né? Em 3 minutos. Mostrar isso em 3 minutos. E hoje a gente ainda pega muitas situações que alguns carros passaram por 2, 3 oficinas e o mecânico não consegue resolver. E é o que eu falei, às vezes é um problema simples, mas que às vezes as pessoas não têm esse conhecimento. Então a gente traz também esses tabus de dentro da oficina. Então hoje no programa a gente conversa com a indústria, que é quem prepara as ferramentas, fabrica as ferramentas, traz o mecânico, que é o cara que vai utilizar e escolher a marca. Isso é muito importante falar, porque o mecânico hoje, ele escolhe a ferramenta e a marca que ele prefere. Né? Isso vale para peça também. E peças também. Então eu, como cliente, eu não posso chegar e falar, eu quero que você use amortecedor tal. Ele fala,
Cara, eu uso, mas eu tenho um que eu uso aqui que eu acho melhor. Aí como é que fica, entendeu? E aí a gente trabalha também traz também feiras, traz eventos, o que o público gosta de fazer, né? Porque o brasileiro é apaixonado por carro, isso a gente sabe. Mas hoje em dia, essa paixão por carros, ela vai muito além do que só ter um carro. Ele quer participar de eventos, ele quer mostrar o carro dele nas feiras, ele quer preparar um carro especial do jeito dele hoje, ele pode, né? Ou ele quer ter uma nave de milhões que ele quer mostrar também, que ele vai na Avenida Europa de um domingo para desfilar com o carro Cara, dele. você falou isso da Avenida Europa, eu descobri isso ontem. Que tem os olheiros, né? Os spotters que ficam ali na Avenida Europa para ver os carros desfilando. Não, isso é muito interessante. Quem começou... Churrasqueira, fazer churrasquinho para poder ver carro passar. Quem começou com isso foi o meu amigo, que é o Tatu, ele é um fotógrafo de eventos corporativos. E na pandemia, os eventos acabaram. E aí ele viu uma brecha, e ele foi na Avenida Europa, era só ele, tá? Ele e a cadeirinha dele. E ele começava a tirar foto dos carros e vendia essas fotos. E aí começou a tornar uma comunidade isso, cara. Vira festa aquilo ali. Vira festa, vira febre. É igual a Bandeirantes, que para final de semana é palco. É pra você também, ver que tem aquele cara que tem um carro, que é o carro dos sonhos dele na garagem, mas ele quer usar o carro pra desfilar, pra mostrar pros outros. E pra quem é de São Paulo há mais tempo, tem sempre aquele cara que era do carro laranja que ficava ali perto do Ibirapuera também. Como é que ele chama? Você deve saber o nome dele, como é que ele chama? Putz, eu achei que esse cara já até faleceu, viu? Ele reapareceu esses dias aí, depois Ah, apareceu de novo. Ele reapareceu É um recente. figurão, né? É, o figurão. Ele vem todo trajado lá. engraçado isso. É, são as figuras do mundo automotivo, Exato. Bom, e aí também, como vocês, né, a gente estava falando, vocês estão falando aí dos vários públicos dentro desse universo, e onde vocês percebem a maior desconexão aí entre indústria mecânica e consumidor final? Onde que falta um elo para poder ligar aí essa corrente como um todo, sabe? O Thiago falou muitas coisas maravilhosas que eu gosto também no programa, mas uma delas que eu não posso deixar de ressaltar é que o Direção é a voz do mecânico na TV. E faltava um canal para isso. Para o mecânico se expor, para o mecânico ter esse elo cliente mais próximo e a indústria. E o que eu falo muito para a galera aqui, o que falta nessa pergunta que você acabou de fazer é a indústria deixar de se aproximar muito do distribuidor e chegar mais na ponta. Porque precisa quebrar esse elo. Não estou falando que o distribuidor não é importante. Mas a indústria precisa Quanto mais chegar lá próximo na tiver, né? ponta. Meu, o que é que precisa melhorar? O que precisa ser feito? O que está legal? Porque às vezes está Você distribuindo usou a minha aqui... peça, o que você sentiu dificuldade na instalação? Por É o que cara que não usa, indica né? a minha peça? Porque o Exato. Thiago falou algo muito importante. Na oficina mecânica, igual na Doctor, a peça que a gente coloca lá é Doctor. Quem escolhe sou eu. São os meus sócios lá, nossa linha de frente. Você nunca vai chegar lá, eu quero pôr um óleo da marca tal. Porque se você chegar, eu vou falar, ó, essa marca é legal, mas eu trabalho com a marca X, que é melhor do que essa. Exato. Porque se essa marca você quiser, eu não tenho. Então, isso precisa ser feito. A indústria está mais próximo do mecânico e testar na ponta. Abrir essa situação. Uma coisa que eu falava muito pra galera, eu trabalhei mais ou menos umas 15 concessionárias. E na concessionária, uma experiência que eu peguei é que o mecânico é treinado na fábrica. Então, quem fabrica o carro, o engenheiro, desenvolve, precisa treinar eles para fazer isso. Na reparação não tem isso, cara. Ou nós vamos pro Senai, nos cursos pautados específicos, né? ali, né, mais específicos, que é para poucos, não é todo mundo que consegue. Vou defender a classe C aqui. Ou então não tem. São algumas palestras, workshop, ou as grandes feiras que não se dá para dar um treinamento. Fala um pouquinho, não tem. Agora, uma coisa legal que seria para quebrar isso era a indústria também disponibilizar um pouquinho para a concessionária, mas disponibilizar um pouquinho também para quem? Para nós, independentes, mecânico, porque, como vocês falaram, o cara que vai assistir o desfile do carro, o cara que está batendo a foto, aquele que abasteceu aquele carro para estar lá, todos esses caras dependem do mecânico. Exato. Mecânica é a profissão hoje que todo mundo que se subir num meio de transporte precisa de um mecânico, que é da aviação, Eu vou falar mais. é moto, Você é não carro. encontra hoje um mecânico desempregado, tá? Só se ele quiser. Só se ele quiser. Mas só complementando a pergunta que você fez para ele, eu acho que o que falta é a boa vontade de todo mundo. Então, é a indústria trazer essa peça acessível para o mecânico, dar esse treinamento para o mecânico, abraçar o cara. É o cara que tá junto hoje do cliente, ele que tá escolhendo a peça. A audiência pede bastante coisa pra gente, tá? A audiência manda sugestão. Cara, o que a audiência mais fala pra gente? Eu tenho um amigo que tem um carro velho, antigo, que você precisa conhecer desse Não chama carro. de carro velho. Não, Não, eles falam às vezes.
é um carro velho antigo, mas que ele tá zerado. Entendeu? Então a audiência gosta muito de carro lasanha. Aham. A gente mostra uns carros figurões assim que marcaram época. A gente escuta muito essa galera. Porque é pra eles que a gente faz o programa, né? Sim, sim. Mas quando a indústria nos notar que o Direção Sobre Rodas faz essa conexão da peça que é fabricada com o mecânico que utiliza e o público que assiste, cara, não vai faltar mais nada. Eu vou fazer aqui já uma provocação aqui para a indústria. Vocês que fabricam carros elétricos, nós estamos querendo fazer assim no programa. Tem um quadro lá dentro do Minuto do Reparador. A gente quer pegar um carro para testar, o Thiago faz a função cliente final. Boa. Ele vai viajar, testar, e eu vou fazer a função mecânico. Esse carro no elevador. O que é ruim para mexer, o que é difícil. Então a gente precisa de parceiros nesse segmento para poder fazer esse experimento. O raio-x do veículo. Ele faz a questão do cliente final e eu faço para o mundo da reparação. Isso aqui se der ruim vai dar trabalho para tirar, isso aqui tá bom, isso aqui tá legal. Lógico, nunca falando mal de marca nenhuma, que nunca foi o nosso propósito, mas é aproximar o cliente final com a área da reparação e quebrar esses tabu. Quem tem medo de comprar vai perder o medo de comprar, quem tem o medo de consertar vai mostrar que é fácil, rápido e nós vamos conseguir melhorar esse mercado aí. Faça o apelo aí, vê se falha. De repente tá aí, ó, Future Mobility para poder montar para poder gerar essa aproximação aí. Agora, como que a Future Mobility e o Direção Sobre Rodas vão apresentar essa feira aí? Me conta você agora pra gente entender e poder falar com o nosso público. Bom, vão ter algumas coisas, né? Primeiro, é que a feira, ela tem uma parte voltada para autopeças. E pelo que os universitários estavam contando aqui pra gente, né? A gente vai ter cerca de 40% da feira ali voltada para autopeças. E isso, fabricantes brasileiros, fabricantes internacionais também, principalmente chinesas, que são as grandes fabricantes de peças para carros elétricos. Então, acho que isso já é um caminho para os mecânicos perderem um pouco do medo ali, né? De experimentarem peças, de conhecerem as novas ferramentas que estão vindo por aí para eles poderem trabalhar nesse novo mundo. Tem a parte de conteúdo, então tem palestra também, né? Como vocês estavam falando ali, muitos conteúdos voltados para o mecânico também, para ele poder conhecer um pouquinho mais esse mundo. E o test drive, que é a parte divertida, né? A gente está falando com várias marcas aí que estão sendo fechadas para poder estar lá com a parte de test drive. Ainda é uma tentativa de ter algum carro desmontado ou outro. Eu sei que isso é uma vontade dos mecânicos. Então, os mecânicos adoram. Quebrar o tabu, né? Então, assim, ainda tem tempo da gente poder tirar umas ideias malucas da cabeça, né? Isso é o que já tá programado. E tem a parte de bikes também, motos, patinetes, também com test drive para esses veículos. Então, eu acho que além de instrutiva, vai ser uma feira também divertida, né? Então, fica aí o convite para todo mundo de 22 a 25 de junho no Distrito AMB. Boa. Bom, pessoal, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar? Uma última mensagem para o pessoal? Sim, quero convidar o pessoal para assistir o Direção Sobre Rodas todo sábado às 8 da manhã na tela da Band. O programa tem duração de 30 minutos. Nós apresentamos, Sandro e eu, sempre com conteúdo relevante, um conteúdo com chão de oficina, com histórias também de quem repara, com apaixonados por carros, eventos. E aí agora acompanhe o Direção Sobre Rodas, que a gente vai trazer sempre aqui uma pílula, uma pitadinha até a Future Mobility, aí para vocês acompanhar o que vai rolar nessa feira e a importância de você estar presente nela para entender que o futuro já chegou. Com certeza. Além da TV, algum outro canal? Online? Instagram? Site? Nosso canal é @Direção Sobre Rodas. O que é legal, lá você pode trazer sua pergunta, sua curiosidade, sua dúvida. Nós trazemos para o programa de uma forma descontraída, mostrando como que se resolve aquele tipo de situação. Então acesse aí Direção Sobre Rodas. Tanto o site quanto o Instagram. Isso, e tem um canal no YouTube, né? Que a gente sempre menciona o canal, porque lá você encontra bastidores. Tudo que a gente às vezes não consegue levar para a Band por conta do tempo, a gente solta um conteúdo muito maior dentro do nosso canal. Perfeito. A Dr. American Car está na Vila Maria. Se quiser visitar nossos estúdios, é dentro de uma oficina, é minha oficina. Legal. É muito bom conhecer também, participar. Se um dia quiser assistir a gravação, nós sempre gravamos de terça. Exatamente. Amanhã, inclusive, que hoje é uma segunda que a gente está gravando. Amanhã a gente está gravando aí. É convidado para estar lá junto conosco. E mais uma vez, o Direção Sobre Rodas é a voz do mecânico na TV, mas é a voz de quem também é apaixonado por carro. É isso. Dependente do seu grau de conhecimento. Venha fazer parte da nossa família. A gente tem muito para poder trocarmos ideias. O legal é que o programa não é nosso. Não é meio do Thiago. O programa é de todo mundo. É isso aí. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores. Boa. Posso agradecer? Pode. Que é a Daico, a Rainha da Sete, a Renova Ecopeças, né? Que é uma empresa do Grupo Porto. E todos que
todos que estão junto com a gente aí sempre. Muito obrigado pela Só uma audiência. repetição. E todos que estão aqui juntos. E todos que estão junto com a gente, que acreditam nesse projeto, que é um programa feito exatamente para você que gosta de carro e que quer saber um pouco mais do mundo automotivo. Tá combinado. Perfeito. Tiago Reis, Sandro dos Santos, prazerzão ter vocês aqui. Foi ótima conversa, gente. Obrigado, Igor. Nos vemos lá na Eletrolar no Future Mobility. Bora, esperamos Valeu. vocês, hein? Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu.